Bem-vindo, querido irmão, querida irmã, a mais um encontro com as pessoas que ajudaram a construção de nossa paróquia, da história de nossa comunidade paroquial. O título desses nossos encontros é Você Faz Parte, porque foram muitas as pessoas que fizeram parte da história de nossa paróquia e nós tomamos a iniciativa de ir ao encontro de alguma dessas pessoas. E eu tenho hoje ao meu lado a dona Vilma Mesquita, que tanto contribuiu com a sua vida, com o seu trabalho, para também a construção da história de nossa vida paroquial, da história de nossa paróquia. Agradeço desde já a participação de dona Vilma e com certeza, aprendendo com o seu testemunho, seremos nós aqueles que se edificam. Aprendendo com o testemunho de dona Vilma, com certeza nós também sairemos mais entusiasmados, cheios de Deus, de vigor, para também ajudar a construir a história que virá, que se segue desta comunidade paroquial. Quando foi que a senhora chegou à cidade de Cianorte? Na verdade, meus pais vieram para cá em 1953. Logo no ano que a cidade foi criada? Foi, mas eu vim a primeira vez para Cianorte em 1955, porque eu estudava em Curitiba e eu só vinha para cá de 6 em 6 meses, porque a gente não tinha recursos financeiros, não tinha ônibus, não tinha condução para a gente vir. Então eu levava 2 dias para vir de Curitiba a Cianorte. 2 dias? 2 dias. A senhora vinha de ônibus ou de trem? Vinha de ônibus até Apucarana. E de lá eu ficava na casa de um colega ali, que também estudava em Curitiba. Depois, no outro dia, pegava outro ônibus. Aí, quando chovia, meu pai tinha que alugar um jipe, ir até Maringá para me pegar. Era uma peregrinação. Era uma peregrinação. Então, por toda essa dificuldade, eu só podia vir para casa de 6 em 6 meses. E a senhora se recorda bem desses fatos logo do começo do início da nossa cidade? Não tanto porque, na verdade, eu vim para cá em 1960. Então, como eu vinha só nas férias, essa parte assim do dia a dia, eu não tinha assim muito conhecimento. Mas mudando para a cidade de Cianorte, efetivamente a senhora chegou em 1960. Isso. E a partir daí, então, eu passei a frequentar, né, a igreja, tudo. E aqui, assim, no trabalho mesmo da igreja, eu não posso dizer que eu trabalhava para a igreja. Quando eu comecei a licionar, eu comecei a senhora é professora? 17 anos. Aos 19, eu iniciei um movimento de catequese nas escolas. Eu era professora do colégio estadual e consegui que os diretores, assim que foram passando, permitissem que eu instruísse os professores católicos a darem catequese no início das aulas. Assim, coisa de 3, 4 minutos. Mas assim, uma catequese de propagação mesmo do Evangelho. Só que depois de um tempo, eu acho que houve um movimento assim das igrejas evangélicas pedindo para não permitir isso aí, porque eles não tinham como fazer essa evangelização nas escolas. E eu acho que eles ficaram um pouco enciumados, dá para a gente entender. E como que era o trabalho de catequese naquele período, dona Vilma? Bom, na escola, eu disse para você, era uma vez na semana, toda quinta-feira, alguns minutos, porque a gente não podia tomar o tempo de aula. Mas eu me lembro que com o padre Eurico, eu comecei a fazer catequese também aqui na paróquia, e não parei mais, foram 57 anos de catequese permanente. 57 anos. Eu só deixei quando eu completei 77, achei que já tinha muita gente moça, capacitada, né, que também tinha que tomar a frente do movimento. E nos últimos anos até trabalhei mais com catequese de adulto.
E dona Vilma, a senhora que sempre esteve à frente da vida da comunidade na paróquia, a senhora acompanhou com certeza muitos acontecimentos. A história da nossa comunidade católica ela é marcada por uma grande união, não é mesmo? A senhora também é testemunha dessa união dos fiéis. E desde os primórdios da presença da igreja na cidade de Cianorte, os fiéis sempre contribuíram com os projetos de evangelização. Sim. A senhora como catequista, como participante também do movimento de liturgia. E assim ocorreu desde a construção da primeira igreja matriz, também no desenvolvimento dos trabalhos pastorais, que sempre contou com a ajuda de muitos leigos e leigas. Olhando para trás, dona Vilma, antes da construção da primeira igreja matriz, a senhora se recorda, e depois com a construção da capelinha, depois a construção desse templo, como que os fiéis faziam para se reunir, para rezar? Eu me lembro que quando eu vinha nas férias, tinha um hotel chamado Hotel São Luís. Hotel São Luís. Era da família Kosick e tinha também um restaurante da família Silva. A dona era a dona Floripas. E essas famílias, assim como a do Benedito Ribeiro, elas faziam muito a reunião do terço. Na verdade, eu era muito jovem, ficava muito pouco tempo aqui, eu só tinha conhecimento disso aí, né? Eu me lembro também que quando houve a primeira missa, que foi então trazida essa imagem da Nossa Senhora, tudo. A senhora se recorda desse dia? Não, eu não estava presente, mas o meu marido estava. E o padre, quando ele perguntou que nome teria a paróquia, quem deu realmente a sugestão não foram os fiéis, foi o Dr. Herman Moraes de Barros, que estava na missa. Ele era diretor da companhia. Melhoramentos Norte Paraná, né? E ele era ateu. Ateu? Ateu. Mas ele talvez se comoveu, né, com a história da dona Ana ter ofertado a imagem. Dona Ana Manfrinato, né? E ele que sugeriu, seja dado o nome de Nossa Senhora de Fátima, que está entre nós. Isso para nós é um fato muito significativo, né? Então, no dia da primeira missa, as pessoas se reuniram. E tinha pouca gente. Até eu tenho foto que a gente escreveu o livro, não é? A senhora e quem? Então, as autoras foram a Isaura Varela, a Helena Sioff, Irene Praxedes e eu. Dessas pessoas, quantas continuam vivas, dona Vilma? Só a Isaura e eu. A dona Isaura e a senhora. E, dona Vilma, então, junto com a celebração da Santa Missa, as pessoas se reuniam para rezar o terço nas casas? Nas casas. E tinha também, no mês de maio e outubro, era comum fazerem o terço quase todos os dias. Quase todos os dias. Maio por causa da novena, padroeira. Normalmente, da padroeira, e outubro também. Em relação à Nossa Senhora Aparecida. Isso. E, dona Vilma, a senhora se recorda do trabalho pastoral dos padres desse período? Então, eu acho que eles tinham muita dificuldade, Padre Bruno, porque era muito difícil a locomoção. Os padres, por exemplo, daqui para saírem, eles tinham que pegar ônibus precários, né? Então, às vezes, eles levavam 3 dias para ir e voltar nessa questão. Para fazer a visita pastoral da comunidade. Fazer a pastoral, né? E também eu lembro que quando Jussara foi elevada à paróquia, o pessoal de Cianorte ficou assustadíssimo, porque paróquia, a Jussara era menor que ovinho, né? E nós dependíamos então do padre de lá para vir celebrar aqui. Tipo assim, uma humilhação. Depois eu lembro que quando houve foi acho que em 1956 que veio o bispo da prelazia de Foz do Iguaçu, foi feito um almoço de comemoração e depois da missa, né? E daí o Dr. Paulo, que era o gerente da Companhia Melhoramentos, aproveitou e fez um discurso pedindo que se fizesse de Cianorte a paróquia. E o bispo deu o consentimento. Autorização para que se criasse a paróquia. Porque antes a gente dependia de Piabiru e Jussara. Então, a partir daí que nós nos tornamos paróquia. Isso foi em 1956. É. E, dona Vilma, a senhora que mesmo
estudando em Curitiba, mas com o marido da senhora já presente aqui. Como que foi o processo da construção da primeira igreja matriz, da Igrejinha de Madeira? Então, eu estava até conversando ali com o seu Basílio, que, olha, eu não sei se existe povo bom igual de Cianorte. Assim, De muita generosidade. Não, de despojar-se de tudo e fazer tanta doação. Essa dona Floripa, ela tinha um restaurante e ela não podia sair de lá, pois ela assava os frangos, mandava aqui para as nossas quermesses, ela mesma não participava das quermesses. Aí precisava-se de dinheiro para construir a igrejinha. Dinheiro era o que menos se tinha, porque todo mundo veio para cá para fazer a vida, para ganhar dinheiro, né? Então as pessoas doavam o que tinham para poder angariar alguma coisa. E tinha um senhor chamado Ângelo Vicentim, ele era sanfoneiro, um homem muito alegre. E ele gostava muito de caçar. Aí o doutor Paulo disse... E mato não faltava, né, Isso, e tinha muito porco do mato, né? Então o doutor Paulo falou, ô Ângelo, você que gosta de caçar, vai andar por aí e vai buscar recursos para a gente construir a igrejinha. Aí ele contou para nós na entrevista que ele andava quilômetros para achar alguma casinha no meio do mato. Alguma família que ele encontrasse, mas que todo mundo a quem ele pedia doava alguma coisa, né? E nós tivemos também o seu Antônio Mota, que foi prefeito, ele era carpinteiro. Então ele doou toda a parte de mão de obra de carpintaria. O seu Miguel Sena, que era pedreiro, fez a parte do pedreiro. E nós tínhamos aqui, até estava falando também com o seu Basílio, um senhor chamado Henrique, e ele doou a madeira. E engraçado que eu nunca vi ele assim aqui na igreja, mas esse homem ajudou muito a igreja aqui. E dona Vilma, então teve envolvimento da comunidade para a construção da primeira igreja? Muito. E eu me lembro também, padre, que nas missas a igreja era pequena e ela ficava lotada com gente em pé, até assim fora da porta. As missas eram sempre de domingo? De domingo. E tinha uma professora que era a cunhada do seu Mota, ela vinha todas as missas e era a nossa cantora. Ela que puxava os cantos, tinha uma voz muito forte e naquele tempo não tinha instrumento musical, então era no gogó mesmo. As missas, inclusive, era antes do Concílio Vaticano II, as missas eram rezadas em latim. E ela que puxava todos os cantos em nossas missas, coisa mais linda. E quando se construiu a primeira igrejinha, a primeira missa ela foi celebrada nessa praça, com o mato, né? Você levou um cruzeiro. Esse cruzeiro foi instalado, eu acho que foi em 1956 também. Ficava aqui, bem aqui no fundo. E era assim, o marco para todos os cristãos, né? Porque no começo, até por falta assim, de padre e tal, muitos católicos frequentavam as reuniões dos pastores, que aqui tinha o pastor luterano, metodista. E daí, acho que com medo, né, dessa leva que ia também aos cultos, é que começou a se preparar mesmo a questão da instalação da paróquia, né? E quando se construiu a primeira igreja de Madeira, teve muita alegria por parte dos fiéis? Nossa, aqui o pessoal daí, como eu te falei, as missas eram cheias, né? Como você vê aqui, que tem aqui 1.500 lugares, e tem missa que não tem lugar para o pessoal sentar, então o povo é muito fervoroso. Eu só assim penso que se todo esse fervor fosse transferido para a parte de evangelização e viver o evangelho como ele realmente pregado, anunciado, precisa ser vivido, nossa, então nós tínhamos o céu aqui, padre. Nós precisaríamos de 5 igrejas como essa para acolher as pessoas, não é mesmo? Com certeza. E dona Vilma, o primeiro padre justamente foi padre Luiz Marque, padre da Sociedade do Verbo Divino, padre religioso, né? Logo em seguida vieram os padres claretianos, erronianos, à frente dos trabalhos pastorais na paróquia. E a senhora se recorda também como que eram os movimentos pastorais deste período? Como que a comunidade se envolvia pastoralmente na paróquia? Quais eram os movimentos?
Não, eu não tenho assim muita lembrança, mas os claretianos eles foram assim muito ativos e muito comunicativos. Tanto que quando eles foram expulsos daqui, Padre Bruno, foi uma consternação na população que o senhor não faz ideia. E assim, foi uma coisa tão brutal que o próprio Padre Nelson deixou de ser sacerdote, né? Ele deixou o seu ministério. Mas ele deixou assim aquela coisa da admiração do povo, o bem-querer, que quando ele voltou ele foi eleito prefeito da cidade. E olha, com muitos votos. Dona Vilma, um outro fato marcante que no mês de maio de 1969, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela acompanhada pelo Padre Vítor Coelho, Padre Vítor Coelho de Almeida, tão admirado no povo brasileiro, entre o povo brasileiro, ela veio como imagem peregrina para a cidade de Cianorte. E muitos fiéis recepcionaram e celebraram a presença da imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, na nossa cidade. A senhora se recorda deste dia, deste momento? Eu só recordo o dia, sei que houve muito acolhimento, Foi padre. Uma festa para a cidade? Sim, muita. Mas eu não pude participar porque, como você sabe, eu era professora, eu tinha 2 períodos na escola, então não era assim, o que eu me envolvia muito era na época do Corpus Christi, que nós tínhamos que estar às 5 horas nas ruas. Faça frio, passar calor, frio com sol. Todos os alunos do 2º grau, para a gente enfeitar a rua, desde a Praça Moraes de Barros até aqui. Era desde a Praça Moraes de Barros? Até aqui. Era uma procissão muito bonita também. Sim. E os meninos, engraçado, né? Que os jovens não reclamavam, a gente escalava, a turma vinha e todo mundo trabalhando com muita alegria. E também quero ressaltar aqui que a primeira, vamos dizer assim, o primeiro enfeite de Corpus Christi foi aqui na frente da igreja com a obra do Dirceu Rosa, que também toda vez que ele estava em Cianorte, vindo ali de Cascavel, ele estava nas nossas missas com a esposa. Dirceu Rosa, ele é o responsável pelos entalhes em madeira, das obras de madeira dentro da igreja. Sim. Esse crucifixo, a via sacra, dentro da igreja, ele é o responsável, o artista responsável pelas obras. Dona Vilma, a paróquia Nossa Senhora de Fátima, ela é caracterizada também por uma igreja de grande expressão pastoral, como a gente fala dessa comunhão dos leigos. E ao longo dos anos, a paróquia ela se estruturou pastoralmente fundamentada nas SEBs, que são as comunidades eclesiais de base. E qual que é a importância das SEBs para a paróquia Nossa Senhora de Fátima, Dona Vilma? Eu tenho a impressão que se não fossem as SEBs, não haveria essas pastorais de hoje. Porque nós éramos, olha, acho que mais de 640 pessoas constituindo as SEBs aqui. A nossa, que é a da Imaculado Coração de Maria, nós tínhamos 7 grupos. Esses 7 grupos, na época do seu Alfredo, dava mais de 130 pessoas. Só uma SEB, padre. E ali era criado todo o movimento para o acontecimento dessas pastorais de hoje. Foi uma expressão da comunhão do povo católico, que se reunia nas SEBs e ali partilhava a vida, partilhava o evangelho, se rezava em comunidade, não é isso mesmo? Que aqui ainda há possibilidade de se fazerem reuniões das SEBs, porque a cidade não é assim tão grande. Mas as pastorais praticamente assumiram todos os movimentos, né? Mas elas vieram das SEBs. E quero também destacar que essas pastorais, acho que elas nasceram com o tempo em que esteve aqui o Monsenhor Galiani. Wilson Galiani. Porque eu me lembro bem que a gente trabalhava para fazer essa assistência sociais antes dos vicentinos. A gente levava as cestas para as famílias, a gente fazia as visitas, né, para ver realmente a necessidade das famílias. E nesse trabalho se destaca a Irene Prachedes, que era assim, muito chegada também aqui com os trabalhos, o Aguinaldo, que entrou pelas mãos da Irene para ajudá-la e no fim acabou sendo contratado, né, aqui como funcionário. Então a gente viu assim que o
com o Monsenhor Galiani é que começaram mesmo esses trabalhos que tem hoje, essa, vamos dizer assim, essa coisa grande que é hoje, né? Dona Vilma, também gostaria de agradecer a senhora por tudo aquilo que a senhora representa e significa para essa paróquia, tá Imagina. bom? Pelo trabalho da senhora, pela doação de vida, que Deus Todo-Poderoso te recompense imensamente, a senhora Amém. e a família. Nossa Senhora à frente dos trabalhos como padroeira, rainha, também se faça presente na vida da senhora. Amém. E que a senhora colha como fruto de graça o pagamento de todo o trabalho aqui desenvolvido. Imagina. Tá bom? Só de saber que a gente está servindo a esse Deus maravilhoso, eu acho que já é toda assim uma graça, não é? Sim. E eu acho é impagável. Que uma graça, na verdade. E gostaria muito assim que desses frutos do dízimo houvesse assim a possibilidade de se colocar pessoas capazes à frente da juventude para que voltassem à igreja, ou não voltar, mas também entrassem, né, para a igreja para viver o Evangelho. Porque não é fácil viver o Evangelho não, padre, mas é maravilhoso quando a gente consegue. E a senhora diz isso aos jovens, às futuras gerações. O que seria da nossa vida sem a igreja, não é mesmo, dona Vilma? A gente tem um privilégio muito grande de ter uma paróquia tão bonita, uma igreja tão bonita, só que o templo só é bonito com pessoas dentro dele, não é isso mesmo? E também assim, de ter uma igreja tão bela como essa, né? Eu estava falando com o seu Basílio ali, uma igreja como essa não é em qualquer lugar. Você que vai morar em São Paulo vai ver igrejas bonitas, mas assim, majestosas, assim. Tem suas belezas de riqueza, coisas em ouro, né? Altares assim riquíssimos. Mas não sei, eu acho que uma igreja como essa é muito difícil de encontrar. Dona Vilma, muito obrigado. Deus abençoe. Eu que agradeço.